Olá, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai falar um pouquinho a respeito do governo do Sarney, do governo do primeiro presidente eleito diretamente no Brasil depois da ditadura militar, Fernando Collor de Mello. E, se der tempo, vamos falar também do Plano Real e do governo do Itamar Franco. Bom, começando aqui pelo Sarney. Então, depois da morte de Tancredo, uma morte que foi abrupta, que não era esperada, que não era a expectativa da sociedade brasileira. Quem assumiu o governo foi o Sarney. Eu disse para vocês no nosso último vídeo que ele assume com uma grande impopularidade, com movimentações da sociedade que pediam, inclusive, novas eleições para que o desejo do povo de fato se efetivasse, porque o Sarney, conforme a gente viu, ele estava ligado, de certa forma, ao PDS, aos antigos militares, à antiga Arena. Então havia uma certa desconfiança na sociedade se ele efetivaria, de fato, aqueles que eram os interesses da sociedade civil, consolidar o processo de reabertura, elaborar uma nova Constituição, uma Constituição que afirmasse os ideais democráticos, a desconfiança quanto à questão da estabilização da economia brasileira. Então ele assume nesse contexto, de um contexto de turbulência política, ainda com uma comoção popular muito grande, em função da morte do Tancredo Neves. Do ponto de vista econômico, a situação não era das mais favoráveis. Quando ele assumiu o governo em 1986, havia uma certeza de que os gastos públicos, os gastos do Estado brasileiro eram extraordinários, eram muito grandes, ou seja, o Estado gastava muito para se manter e para se organizar. Os juros da dívida externa eram muito altos, consumiam boa parte do PIB, do Produto Interno Brasileiro. O Brasil vivia uma crise econômica que ficou conhecida como crise da estagflação, ou seja, estagnação, não crescia, não havia desenvolvimento econômico, não havia geração de emprego, não havia atração de empresas para dentro do Brasil, associado a uma elevação das taxas de inflação, ou seja, os produtos ficavam mais caros. Quando ele assumiu em 1986, a inflação era de cerca de 200% ao ano. Isso significa que um saco de arroz que custasse no início do ano, sei lá, vou colocar aqui o nosso preço, tá? Que custasse no início do ano R$ 10, no final do ano ele estaria custando R$ 30, ou seja, ele teria aumentado 2 vezes o seu preço. 10 mais 10 mais 10, 30. Então daria esse valor, ou seja, essa situação de estagflação e principalmente a inflação elevada, ela atingia a classe média e principalmente a classe trabalhadora dentro do Brasil. Então ele tinha que resolver, de certa forma, essa situação econômica, esse era o grande desafio dele, num contexto em que havia um questionamento em torno da sua representatividade política e da sua figura política em função dele ser vice do Tancredo e não ter o mesmo simbolismo político, o mesmo capital político que o Tancredo tinha de oposição à ditadura militar. Então ele ao assumir, ele começa um processo de afirmação política e logo de imediato ele estabelece regras para a eleição direta para a presidência da República, mostrando um alinhamento a esse processo de reabertura e reafirmando a sua posição aí a favor do fim da ditadura e do restabelecimento da democracia dentro do Brasil. Estende o direito de voto aos analfabetos. A gente vai ver que ele vem, essa extensão de direito de voto aos analfabetos, ela é incluída também na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, e adota como lema do governo tudo pelo social. A ideia de repensar a economia, mas ao mesmo tempo pensando nessas pessoas mais pobres. Embora, efetivamente, as reformas não tenham conduziram a princípio, uma melhoria da condição econômica, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, significou piora na condição de vida da maior parte da população brasileira, principalmente aqueles ligados a camadas mais pobres.
Então, para resolver a situação econômica, ele lançou de imediato o Plano Cruzado. O Plano Cruzado substituiu a moeda brasileira, o cruzeiro, pelo cruzado, e também trouxe algumas modificações no campo econômico, na circulação de produtos, na questão salarial, que, de certa forma, estabilizaram a economia nos 2 primeiros anos de governo, no primeiro ano de governo dele. Porque em 87 já temos uma crise e ele já tem que substituir o ministro da Economia e lançar um outro plano econômico. Então ele muda a moeda brasileira, reajusta o salário mínimo que não vinha sendo reajustado sofre um reajuste de 33% para todas as e mais 8% para todas as categorias, e mais 8% de aumento salarial para todas as categorias. Então, em média, a gente tem quase 40% de aumento aí no salário mínimo, no salário que a população mais pobre tinha acesso naquele momento, e isso, de certa forma, garante um poder de compra maior para essas classes trabalhadoras. E além de reajustar de imediato o salário mínimo em 33%, ele cria uma regra que ficou conhecida como gatilho salarial, que determinou que a equipe econômica dele, junto a ele, que lançou o Plano Cruzado, cria essa ideia do gatilho salarial, dizendo que o salário aumentaria a cada vez que a inflação atingisse 20%. Então, a cada vez que a inflação chegasse a patamar de 20%, haveria um aumento do salário para acompanhar a inflação. E, além disso, ele estabelece a regra de congelamento dos preços e serviços por 1 ano. E preços e serviços de alguns produtos principalmente produtos ligados à cesta básica, produtos básicos, arroz, feijão, macarrão, aquilo que estava na mesa do trabalhador, que o trabalhador necessitava de comprar constantemente. E também de taxas públicas, de luz, de água, de taxas que eram cobradas da sociedade e dos aluguéis. Para quê? Para que o poder de compra desse trabalhador se efetivasse. E cria a figura dos fiscais do Sarney, as pessoas que saíam, as donas de casa, que iam ao mercado com um panfleto e viam se os produtos estavam ou não aumentando de preço. Se esses produtos estivessem aumentando de preço, elas poderiam denunciar, poderiam fazer uma denúncia ao governo. E, além disso, o Plano Cruzado ele cria também o salário-desemprego para poder dar um amparo àquelas pessoas que vinham perdendo o emprego dentro do Brasil. De imediato, a curto prazo, o Plano Cruzado ele resultou numa confiança econômica dentro do Brasil, resultou numa maior procura por bens e serviços, o que resultou em prateleiras vazias, o que resultou numa certa confiança do brasileiro, não só para com a economia, mas também para com o governo do Sarney. Só que ele não conseguiu se sustentar por muito tempo. No ano seguinte, já no final de 86, transição para 87, as empresas começam a sentir as consequências desse não aumento dos preços de produtos. O Estado começa a sofrer com a necessidade de ter acesso a mais recursos. Então, a política econômica implementada pelo Plano Cruzado não deu muito certo, porque a médio prazo, ou seja, ela resolveu o problema imediato, mas logo em seguida, cria-se outro problema, porque as empresas não conseguem se sustentar, algumas param o seu processo produtivo, isso gera desemprego e, consequentemente, o poder de compra do trabalhador começa a cair. E aí o governo lança o que nós chamamos de Plano Cruzado 2 em 1986, liberando o preço dos produtos e serviços, aumentando impostos e criando uma nova fórmula para pensar e calcular a inflação, que levaria em consideração os gastos das famílias que recebiam até 5 salários mínimos e não os gastos das famílias mais abastadas.
Esse conjunto de reformas, ele levou justamente a um aumento da inflação, a um declínio, a uma queda brusca da economia brasileira. Foi um plano que foi, de certa forma, desastroso, porque quando aumenta-se impostos sobre produtos, quando libera-se o preço de produtos e serviços, o resultado disso é uma queda nas exportações brasileiras e um aumento na importação dos produtos. Como há uma elevação no preço dos produtos, há o aumento também da inflação. E aí, nesse sentido, a bola de neve, a economia brasileira foi se aprofundando numa crise ao ponto de que o Estado não conseguia honrar mais com suas dívidas, não consegue pagar mais o saldo das dívidas que o próprio Estado tem com o Fundo Monetário Internacional, ou seja, ele não consegue saldar nem os juros da sua dívida externa, com a dívida que ele tinha com outros credores internacionais, e anuncia o que nós chamamos de moratória, ou seja, ele reconhece que ele tem a dívida e reconhece também que ele não tem condições financeiras de arcar com com esse compromisso, de pagar essa dívida, e diz, olha, devo, não pago, não devo, não nego, pago quando eu puder. E quando ele decreta a moratória, ele cria uma situação de instabilidade econômica ainda maior, porque a confiança na economia, tanto interna quanto externa, ela cai e o governo perde crédito no mercado internacional. Não tinha como mais fazer negociações e conseguir empréstimos com o FMI. E aí começa uma pressão muito grande sobre o governo Sarney e sobre o Ministério da Economia. E o Sarney, então, é obrigado a modificar, a trocar o seu ministro da Economia, convoca outro ministro da Economia, o Bresser, que lança um outro plano econômico, tentando reestabelecer relações com credores internacionais, tentando refundar uma confiança na economia brasileira. E aí o Bresser lança o plano econômico, que ficou conhecido como Plano Bresser, em 1987. Um ano depois do Plano Cruzado. E aí o Plano Bresser retomava medidas que teriam sido que foram tomadas lá no primeiro plano, naquele Plano Cruzado 1. O Plano Bresser propôs novamente o congelamento de preços e salários associado ao congelamento de preços e salários, ele propôs também uma valorização das exportações do Brasil, ou seja, tentou aumentar as exportações para equilibrar a balança comercial, para acabar com essa ideia de importar, de gastar muito dinheiro importando e vender pouco, ou seja, gerar divisas, gerar riquezas internas dentro do Brasil, aumentando as exportações. E como que você incentiva as exportações? Garantindo uma desvalorização da moeda nacional. Por quê? Eu já expliquei isso em outros vídeos anteriores. Porque quando você desvaloriza a sua moeda, você incentiva que os grandes produtores exportem produtos, porque eles exportam em dólar, em euro, em libra, e aí quando eles convertem isso em real, hoje em real, mas na época em cruzado, quando eles convertiam para a moeda nacional, eles tinham uma quantia muito maior, porque a moeda ela era desvalorizada. Então há uma política de priorizar as exportações, e para priorizar as exportações mantém-se a moeda brasileira desvalorizada. Isso valoriza, isso prioriza os grandes produtores, os grandes exportadores, que muitas das vezes estão ligados ao setor agrícola dentro do Brasil, mas significa uma perda de ganho e significa perdas financeiras para ampla parcela da população, que tem que lidar com essa moeda desvalorizada, tem que lidar com elevação no preço dos produtos em função da desvalorização monetária dentro do país.
E aí, para tentar ganhar a confiança do mercado internacional e conseguir novamente ter acesso a empréstimos e a relações comerciais com fundos monetários com o Fundo Monetário Internacional, com o FMI e com outras instituições credoras internacionalmente, o Plano Bresser propõe a suspensão da moratória, ou seja, fala, beleza, lá atrás a gente falou que não tinha condições de pagar, a gente agora reconhece a dívida e a gente vai voltar a pagar os juros dessa dívida. Mas isso não foi, essas medidas tomadas em 87 não foram suficientes para poder reestabelecer a segurança, a confiabilidade e restabelecer os padrões econômicos dentro do Brasil. E, para vocês terem uma ideia, no final de 1987, a inflação ao ano foi de 366%. Ora, hoje nós temos uma inflação de cerca de 4, 5%. Olha como que a gente compara. Hoje, se a gente tem uma inflação de 7% hoje, o governo está de cabelo em pé, porque o preço dos produtos subiu, isso significa uma queda na economia. Agora, você imagina no final da década de 1987, ano que eu nasci, lá atrás, uma inflação de 366%. Isso significa que um produto que custava um valor no início daquele ano, no final do ano, ele custava 3 vezes mais aquilo que você pagava lá no início. Então, para a população mais pobre, para o trabalhador e para as classes médias, essa foi uma política econômica, de certa forma, desastrosa. E aí, o Bresser, que era o ministro da Economia, acaba saindo no final de 87 e assume um outro ministro da Economia, que lança, então, um outro plano econômico, que é o Plano Verão. Repare que a instabilidade econômica era tão grande que, num único governo, em menos de 4 anos, eu tenho 4 planos econômicos distintos. O Plano Cruzado 1, o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser e agora o Plano Verão. E aí o Plano Verão faz o quê? Tenta, mais uma vez, uma estratégia que lá atrás teria dado certo, que era o congelamento dos preços e salários. Tenta também a substituição da moeda brasileira, deixando de ser o cruzado e passando a ser o cruzado novo. Então eu tenho o cruzeiro, o cruzado novo agora. Depois eu vou ter a URLV, a Unidade Real de Valor, e depois eu vou ter o real em 92. E associado a essa ideia de congelamento de preços e o lançamento de uma nova moeda para tentar estabilizar a economia, o Plano Verão propõe também a privatização de empresas e a exoneração de funcionários públicos que tinham sido contratados nos últimos 5 anos. E aí, nesse sentido, a privatização e a exoneração era para poder combater o que se chama de déficit público, dos gastos que o Estado tinha para a manutenção desse Estado. Essa privatização e essa exoneração desses funcionários, ela não chegou a ser efetivada por completo. E nem o congelamento dos preços e salários. Esse congelamento ele durou algum tempo, logo depois ele se mostrou ineficaz e teve de ser abolido. O fato é que o final do governo do Sarney, os 2 últimos anos, 88 e 89, são anos marcados por uma crise econômica muito grave. Uma crise que só vai ser superada com o Plano Real em 92, com as figuras de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Essa crise econômica que está se aprofundando, ela passa, o Sarney termina o governo com ela, o Collor tenta resolver, não consegue, e só o Plano Real resolve ela, se não me engano, não é nem em 92, é em 93. O ano de 1988, do governo do Sarney, ele ficou marcado pela elaboração da Constituição brasileira, a Constituição que a gente segue até os dias de hoje. Uma Constituição que iria substituir as leis e as regras que vigoraram ao longo de praticamente todo o regime militar. Então, ela ia substituir aquela Carta Constituinte lá de 1967, feita ali quase que no auge da ditadura, no momento em que a gente tem a ascensão da linha dura no comando do Executivo Federal. E essa Constituição, então, ela representaria esse Estado democrático em construção no pós-ditadura militar.
E o Sarney, então, convoca a Assembleia Constituinte em 88 para poder elaborar essa Constituição. E quem comanda a votação, a elaboração e a votação da Constituição é o presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, que lidera esse movimento. E a Constituição, então, ela é elaborada e é promulgada em 1988, conhecida como Carta Cidadã, e assim se referiu a ela a figura do Ulisses Guimarães, que fez um lindo discurso no momento em que ela foi aprovada, chorou no discurso, porque essa Constituição de 88, ela significava a reabertura política, ela significava a concretização desse processo de reabertura política, ela significava ganhos importantes para a sociedade de um modo geral. E por isso ela fica conhecida como Carta Cidadã. Nela são assegurados direitos sociais importantes. Nela é assegurado, por exemplo, a criação do Sistema Único de Saúde, que hoje nos é tão importante. A partir do processo de reabertura política, a partir das discussões que vem na Constituição de 88, é que a gente tem a criação do SUS, que hoje é essa força que tem resolvido muitos dos problemas que nós temos visto aí com a pandemia. Vamos lá. Essa Constituição ela foi composta, ela foi fruto de muitos debates, muitas discussões, foi elaborada pelos deputados que participaram da Assembleia Constituinte e ela contou também com emendas populares, ou seja, alguns apontamentos que eram feitos por entidades civis organizadas, entidades civis que representavam a área do direito, que representavam a áreas sociais. Então, as organizações elas enviam ideias, enviam proposições, enviam emendas que são analisadas e algumas delas incorporadas à Constituição pela Câmara. E ela traz alguns princípios básicos. Primeiro, a volta do direito ao habeas corpus, que tinha sido retirado da Constituição pelos militares, a ideia de você poder responder em liberdade por um crime, e além disso, além do habeas corpus, ela traz também um direito ao habeas data. O habeas data é o princípio que te dá o direito de ter acesso à informação que seja gerada por um órgão público. Esse é o princípio do habeas data. E o habeas corpus é o direito a responder em liberdade por um crime que você, porventura, tenha cometido. Outra questão muito importante que não está aqui no slide, que vem com a Constituição de 88, é a substituição dos decretos-leis, daqueles antigos atos institucionais que o presidente apresentava e tinha força de lei, pelas medidas provisórias. Qual que é a diferença da medida provisória para o decreto-lei? O decreto-lei ele era apresentado e tinha que ser seguido, porque era o desejo do executivo. A medida provisória ela também é feita pelo presidente, também é feita pelo executivo, mas para ela entrar em vigor, ela precisa ser aprovada pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado. O decreto-lei não precisava. Uma vez que ele era instituído, ele tinha força de lei e passava a valer. A medida provisória, para ter força de lei, ela tem que ter aprovação na Câmara e aprovação no Senado. Outra questão que foi muito importante que a Constituição de 88 trouxe foi a extensão do voto aos analfabetos e a universalização do voto para mulheres, analfabetos, pracinhas, todos aqueles que são considerados cidadãos têm o direito a exercer o seu voto. E a universalização e extensão desse voto também a aposentados e a maiores de 16 anos e menores de 18, sendo que para esse grupo de aposentados, maiores de 16 e menores de 18, o voto ele passa a ser facultativo. A Constituição de 88 ela trouxe também ganhos sociais importantes para o mundo do trabalho. Ela reformou um pouco a CLT.
e trouxe a fixação do salário mínimo como base para pagamento de pensões e aposentadorias. Ela criou a licença maternidade 120 dias, criou a licença paternidade de 5 dias. Além disso, a Constituição de 88, ela também reforma a jornada de trabalho, que deixa de ser de 48 horas e passa para 44 horas. Dá o amplo direito de greve ao trabalhador. Ela estende o direito da previdência social, à aposentadoria aos trabalhadores do campo, algo que não era antes permitido. Então, há aqui a consolidação e a reforma de algumas legislações trabalhistas que atingem a população mais pobre, os trabalhadores de chão de fábrica dentro do Brasil, principalmente. A Constituição trabalha também, a Constituição de 88, trabalha com um valor importante, que é a ideia da liberdade. A liberdade de expressão, de imprensa e de organização dos cidadãos. Então, esse princípio ele passa a ser muito caro, um valor fundamental da Constituição, uma vez que ao longo da ditadura a gente viu que ele foi suprimido dos cidadãos. As pessoas não tinham direito à liberdade de expressão e de imprensa. Outro ponto importante da Constituição de 88 é a questão do racismo e da tortura, que foram qualificados como crimes inafiançáveis e imprescritíveis. E hoje é tanto falado frente ao que a gente vê na nossa sociedade. Há uma distinção entre racismo e injúria racial, uma distinção que ela é legal, embora os movimentos ligados aos direitos, ligados ao movimento negro, trabalhem as duas coisas como algo muito parecido, se não algo idêntico. A grande questão é que o racismo ele passa a ser considerado como um crime inafiançável e imprescritível, e a injúria racial não. Então a injúria racial ela teria uma penalidade menor do que o crime de racismo. Condena-se então a tortura também passa a ser um crime inafiançável e imprescritível. Embora a gente tenha que ter em mente que aqueles que participaram do Estado, participaram ativamente como forças do Estado, praticando tortura ao longo da ditadura, não sofram sanções com essa Constituição, porque eles já haviam sido beneficiados com a lei da anistia durante o governo do Figueiredo em 79. Isso é muito importante que se diga. Então, embora a tortura seja considerado como um crime imprescritível e inafiançável, os torturadores do regime não são condenados porque eles têm o aval da lei da anistia. Eles sofreram com a lei, eles foram atingidos pela lei da anistia antes. Agora, a partir da Constituição, o crime da tortura ele passa a ser um crime inafiançável e imprescritível. E há também na Constituição de 88 o reconhecimento de direito dos grupos indígenas à manutenção da sua cultura e das terras que historicamente ocupam. Então a ideia da demarcação das terras indígenas, e não só das terras indígenas, mas das terras quilombolas também, ela já vem na Constituição de 1988. O direito a esses indivíduos de ter a sua terra garantida, de ter a posse da sua terra garantida, porque essa terra para eles ela tem um significado cultural, ela tem um significado da ancestralidade. Agora, existe hoje todo um debate, que é um debate em torno de que aquelas tribos e aquelas comunidades que estavam fora da sua localidade no momento em que a Constituição de 88 ela foi aprovada, podem ou não podem ter direito à sua terra. Ou seja, se eu tenho uma tribo indígena que tem uma ancestralidade ligada lá na Amazônia, e no momento que a Constituição de 88 foi promulgada, essa tribo estava lá no Mato Grosso, ela tem direito à terra da Amazônia ou não? Essa é uma Constituição, essa é uma questão que ela envolve um debate muito tenso e intenso, hoje não só no Congresso, mas na sociedade civil de um modo geral. Existe um grupo que defende que eles têm direito, porque é uma questão ligada à ancestralidade, ligada à cultura, e existem outros que defendem que eles não têm direito, porque eles naquele momento, eles não estavam ocupando aquela terra. O debate está aí, está posto, se quiserem a gente lê e debate a respeito dele, é só a gente conversar depois.
correto? Então, os anos o ano de 88 é marcado pela promulgação dessa Constituição, que representa muito, que representa um ganho e afirmação da democracia e do processo de reabertura política, e é a Constituição que a gente segue até o dia de hoje, tá bom? É a Constituição que vale até o dia de hoje. Já o ano de 89, ele é marcado pelas disputas eleitorais para a presidência da República. Ele é marcado por agitações sociais e políticas em torno das primeiras eleições diretas à presidência da República depois da ditadura militar. O primeiro presidente civil eleito depois da ditadura é o Tancredo. O primeiro que assume a presidência, o primeiro civil que assume a presidência depois da República é o Sarney, porque o Tancredo morreu, internou um dia antes de assumir, e morreu sem ter, de fato, exercido a presidência da República. Mas o primeiro presidente civil eleito diretamente depois da ditadura militar é o Fernando Collor de Mello, em 1989. E as eleições de 1989 agitaram a sociedade brasileira por ser as primeiras eleições diretas depois da presidência da República, não só por isso, mas porque também foi a eleição que mais candidato à presidência a gente teve. Foram cerca de 24 candidatos à presidência da República em 1989. Entre eles, figuras hoje conhecidas do nosso mundo político, Fernando Collor, a gente teve a inscrição também do Lula como candidato à presidência, a gente teve a figura do Silvio Santos, que também lança sua candidatura, mas é uma candidatura que acaba não indo para a eleição, porque ele sofre, ele não consegue ter registrado a sua candidatura, porque teve um pequeno problema lá no registro. A gente teve a candidatura do Leonel Brizola e de outras figuras públicas que marcaram a década de 1990 e o início dos anos 2000 dentro do Brasil. Pela Constituição de 88, as eleições elas seriam feitas em 2 turnos se um candidato não conseguisse 50% dos votos mais um. E foi o que de fato aconteceu. As eleições elas ficaram polarizadas muito entre a figura do Fernando Collor de Mello, que representava um outsider político, era um novo político, ele vinha de Alagoas, não tinha uma representatividade muito grande no cenário nacional, mas era uma figura pública jovem, que se dizia ser o caçador dos marajás, representar uma nova política, que se dizia ser um homem moderno, que iria transformar, iria extirpar a corrupção do cenário político nacional. Era candidato por um partido, então, de pouca expressão, que tinha sido fundado há pouco, o PRN, Partido da Reconstrução Nacional, que trazia essa filosofia de moralização da política brasileira. Então ele traz isso no seu discurso, tem ao seu lado a grande mídia, a Rede Globo, que atua aí junto com ele para promover a sua figura, e do outro lado, em oposição, a gente tem a figura do Lula, que veio sendo construído ali como uma liderança das classes trabalhadoras no ABC paulista, que representava um discurso sindicalista, um discurso de transformação da política brasileira para poder beneficiar esses trabalhadores, significava a ascensão dos trabalhadores na cena política brasileira. O Lula ainda é muito barbudo, camisa aberta, com figura ainda muito de um sindicalista, e o Fernando Collor com a figura de um político tradicional, não de um político tradicional, mas de um homem moderno, com terno, gravata, barbinha bem feita, uma figura política agradável, e que tinha a mídia ao seu lado. As eleições se dão, vão o Fernando Collor e o Lula para o segundo turno, a campanha se dá, e o Collor muito com essa ideia do homem moderno, daquele que vai fazer uma transformação, que vai resultar numa modificação política de fato para o Brasil. A mídia ao seu lado, vem os debates para as eleições, aqueles famosos debates que a imprensa promove,
Isso que eu vou falar para vocês não é segredo de ninguém. O próprio Boni, que é um dos manda-chuvas, foi um dos manda-chuvas dentro da Rede Globo, é um diretor muito importante e respeitado no meio artístico e no meio jornalístico. Ele tem uma entrevista em que ele próprio fala a respeito disso e fala abertamente. O Collor, antes do debate, ele liga para a Rede Globo e faz um acordo com a Rede Globo para esse debate político, e o acordo foi feito para que ele saísse desse debate como vitorioso, e ele vai para o debate com uma série de pastas nas mãos, preparado, pensam até na gravata. Tem um diretor que chega perto dele e fala, olha, o povo, para você parecer com o povo, a gravata tem que ficar meio tortinha, então entorta um pouco a gravata do Collor, construindo essa figura dele pública, e ele vai então com uma série de pastas, que dentro dessas pastas não tinham nada, e durante o debate a todo tempo ele falava que aquelas pastas eram provas de uma possível corrupção do Lula, do outro lado. E o debate mostra todo o tempo o Collor atacando e o Lula se defendendo, e o Collor usa o discurso de que se o Lula fosse eleito, ele traria políticas muito rigorosas, no sentido inclusive de confiscar bens, de confiscar a própria caderneta de poupança. Ele fala disso, de confiscar a caderneta de poupança da população brasileira. E o debate o debate se desenrola, e no dia seguinte desse debate, a Rede Globo, e aí já no sábado, antes da eleição, a Rede Globo faz um compêndio dos melhores momentos do debate, e sempre mostrando o Collor atacando e o Lula na defensiva. No jornal Hoje, o Jornal da Tarde da Rede Globo, é lançado a ideia de que houve um empate no debate, algo que não agrada aos chefões, a família Marinho, e essa família então liga para a Rede Globo e fala, olha, nós não gostamos, nós queremos um outro tipo de matéria no Jornal Nacional que atinge um público maior. E aí no Jornal Nacional veio que o Collor ganhou o debate, e foi feito foi refeita aquela matéria que foi à tarde, foi refeita para o Jornal Nacional, e o Collor sai como grande vitorioso, e nas eleições que se dão no domingo, o Collor vence por uma margem de menos de 10% de votos para o Lula. Então ele é eleito presidente com essa figura desse cara moderno, desse caçador, desse caçador de marajás. Então ele é o primeiro presidente eleito diretamente depois do fim da ditadura, porque todos os outros, o Tancredo e o Sarney, foram eleitos indiretamente, e conta com o apoio da Rede Globo, como eu disse para vocês. E dizia-se na campanha como caçador dos marajás e protetor dos descamisados, dos pés descalços, daqueles que eram os que tinham mais dificuldade econômica dentro do Brasil. Ao assumir a presidência, como figura muito pouco conhecida, ele tenta montar um governo todo entre aqueles que o apoiaram durante a sua candidatura, que vinham principalmente do estado de Alagoas, da região de Alagoas, traz pessoas, figuras para compor seu ministério, que eram figuras que até então não eram conhecidas na cena pública nacional. Tanto que o governo dele fica conhecido como República de Alagoas, porque boa parte das pessoas que compuseram o ministro e as posições chaves do governo vinham do seu estado de origem. E convida como ministra da Economia a Zélia Cardoso de Mello, que foi responsável por pensar o Plano Collor. No início, nos primeiros dias de governo, foi um governo que, a princípio, todo mundo achava, olha, que moderno, ele sai andando do Palácio do Planalto e vai até o Congresso conversar com os deputados, cruza a Praça do Planalto ali a pé, a imprensa atrás, olhando, olha, que moderno, o cara andando a pé, saindo de um lugar para ir conversar com o Congresso do outro lado e tal. Então, parecia que a coisa ia dar certo, que ia modernizar, que era de fato essa pessoa nova no cenário político e tal, que fazia um estardalhaço, que fazia e trazia a imprensa por trás. E aí a Zélia Cardoso de Mello apresenta para ele o Plano Collor, para resolver o problema econômico dentro do Brasil.
Diz a Zélia Cardoso, em entrevista, hoje ela tem um escritório, né, nos Estados Unidos, ela não trabalha mais no Brasil, depois do impeachment do Collor ela vai embora, e permanece hoje como uma economista que ajuda as pessoas que querem investir fora. Ela é como se fosse uma coach, como se fosse uma pessoa ali que leva esses indivíduos, que ajuda esses indivíduos nos seus investimentos fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Economista de respeito aí nesse trabalho que faz. Mas na época ela apresentou o plano Collor e, segundo ela disse ao Collor que tinha que fazer uma mudança drástica na economia brasileira, que tinha que tomar medidas que não iam agradar a população, que eram medidas impopulares, mas eram as medidas a serem tomadas naquele momento para reduzir a inflação e colocar a economia no eixo. E qual que era a linha principal do plano Collor apresentado pela Zélia Cardoso? Retirar a moeda de circulação, retirar dinheiro de circulação. E como que ela faria isso? Bloqueando por 18 meses os depósitos na poupança. Desculpa, tem um erro aí de digitação. Tá escrito poupança, poupança. Dos depósitos na poupança acima de 50 mil cruzeiros, o que equivaleria hoje a cerca de 5 mil reais. Então, tudo aquilo que você tivesse na poupança acima de 5 mil reais estaria bloqueado por 18 meses e tal. Isso foi lançado do dia para a noite. E na hora que esse plano ele é lançado, há uma correria aos bancos para a sociedade tirar o dinheiro que estava investido nos bancos. Muitas instituições financeiras faliram em função dessa política do governo, não só instituições financeiras. Muitas empresas não tiveram dinheiro para poder investir, não tiveram capital de giro e quebraram. Então, como resultado desse bloqueio, a gente teve o bloqueio de cerca de 85 milhões de dólares, a quebra de muitas empresas, consequentemente, as empresas quebram ao aumento das taxas de desemprego, e uma desaceleração na economia, porque as pessoas perdiam o emprego, não tinham poder de compra e, portanto, não tinham a possibilidade de comprar. Se não compram, as empresas não produzem, é um círculo vicioso da economia que vai aprofundando a economia, vai aprofundando a crise ainda mais. Há a ideia de congelar os preços e os serviços para que essa sociedade tivesse acesso aos produtos, o que resolve de imediato, resolve de uma maneira primária, mas que gera um problema a longo prazo, conforme a gente viu lá no governo do Sarney. Essa atitude ela tem como resultado imediato a queda na inflação para cerca de 7% a 9% ao ano. Mas é uma queda da inflação que vem acompanhada de uma desestabilização muito grande da economia e de uma crise econômica profunda dentro do Brasil. Ao mesmo tempo em que, a partir do final de 91, início de 92, o Brasil sofria com problemas econômicos advindos da implementação do plano Collor. O Collor começa a perder popularidade em função da implantação desse plano econômico, que começa a ser amplamente criticado pela classe média, por empresários, pela classe trabalhadora dentro do Brasil. Estoura no meio da imprensa uma denúncia de corrupção. O irmão do Collor, o Pedro Collor, vai a uma revista importante da época, não lembro qual que era a revista, era tipo circulação, acho que seria a Veja, e faz uma denúncia de um esquema de corrupção, de tráfico de influência que ocorreria dentro do governo e que seria liderado pelo tesoureiro da campanha do Collor, o PC Farias, que depois foi assassinado em uma casa de praia anos mais tarde. Muitos dizem para poder ser queima de arquivo, para ele não poder entregar nenhum desses corpos. Então estoura esse esquema de corrupção, de tráfico de influência, de pessoas que conseguiam benefícios do governo em função da proximidade que tinham com o PC Farias e com o governo do Collor. Isso ganha a mídia, ganha a sociedade volta às ruas novamente para manifestar contra esse governo.
governo. É aí que tem início o movimento dos caras pintadas, a ideia da necessidade da sociedade intervir para moralizar essa política. Essa denúncia ela começa a circular pelos corredores do Congresso. E os deputados, então, apresentam meses mais tarde, depois que essa denúncia surge a primeira vez, o pedido de impeachment do Collor, um pedido que era uma resposta também às ruas, desse movimento que surgia nas ruas, que era o movimento dos caras pintadas, muito jovens, estudantes, mas não só jovens estudantes, pessoas também de meia idade, pessoas já estabelecidas na vida econômica, iam para as ruas, pediam fora Collor, a saída do Collor, o impeachment do Collor. Quando o processo começa a rolar dentro do Congresso, em julho, agosto, e o Collor toma conhecimento que esse processo estava na Câmara dos Deputados, ele vai a público no dia 14 de agosto e pede aos brasileiros que saiam às ruas nos dias seguintes, vestindo a camisa verde e amarelo, para expressar o apoio deles a ele e expressar o apoio deles à política econômica e à estabilização econômica do Brasil. E isso foi numa sexta-feira, no dia 15, no sábado, a imprensa lança uma campanha contra o Collor, encabeça essa campanha e fala que a sociedade, na verdade, não tinha que vestir o verde e amarelo, tinha que vestir o preto para poder simbolizar a oposição que eles faziam ao Collor. E no domingo, dia 16 de agosto, pipocam manifestações no Brasil como um todo da população nas ruas vestindo preto, pedindo um impeachment do Collor, fora Collor. O que vai se desenrolando. A Câmara vota, aprova o pedido de impeachment, o Collor é afastado, o Itamar, que era o vice-presidente, assume por 180 dias até o processo de impeachment se arrolar e se desenvolver. Detalhe, na América Latina, o primeiro processo de impeachment aceito e levado adiante é o do Collor, então ele é pioneiro na América Latina nesse sentido de ser o primeiro a ter um processo de impeachment aceito. Não, é o primeiro processo de impeachment a ser colocado. O próprio Getúlio já sofreu uma tentativa de impeachment, mas que não passa, não é aceita pelo Congresso, não consegue passar pelo Congresso. O primeiro que passa em toda a América Latina é o do Collor, mas outros, depois ele não é o único, alguns outros presidentes, não só no Brasil, como em países como o Paraguai e alguns outros países na América Latina também sofreram impeachment nos últimos anos. Inclusive no Brasil a gente não tem só ele, a gente tem inclusive a Dilma Rousseff, que também sofreu o processo de impeachment em 2016, que você se lembra muito bem, você já tem memória a respeito disso. E aí, então, o Collor é denunciado. Quando a denúncia chega no Congresso, em dezembro daquele ano, em dezembro de 92, ele tenta a renúncia. Ele renuncia, fala que iria deixar a presidência da República, só que o Congresso não aceita a renúncia dele e aceita julgar o processo de impeachment. E aí ele é impeachmentado, e ao ser impeachmentado, ele se torna inelegível por 8 anos. Então ele sofre o processo de impeachment, tem que deixar a presidência da República e fica inelegível por 8 anos, de 92 até 2000. Nas eleições de 2002, ele voltou a se candidatar a deputado e novamente foi eleito, e hoje, se eu não me engano, não está mais na função de deputado, está na função de senador no Congresso. No Congresso Nacional. Então, e aí termina o governo do Collor e abre-se o governo do Itamar Franco, que assume por serviço, que era mineiro, de Juiz de Fora, e tinha todo um ideal político de modernização também, e trouxe importantes transformações para a economia e para a política brasileira, mas esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, do último vídeo dessa sériezinha aí, que nós nos engrenamos aí nesses últimos momentos desse ano letivo, tá bom? Obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aulinha aqui.